Tem a palavra, Vossa Excelência, senador José Pimentel. Senador Eunício de Oliveira, autor dessa sessão solene, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e pela oportunidade. No momento em que o Brasil traz para a agenda o debate da tolerância, da convivência com as diferenças e que, ao mesmo tempo, assistimos alguns que não concordam com isso, ter posição diferente, Vossa Excelência propõe. Inácio Arruda, nosso senador, e José Pimentel subscreve com Vossa Excelência essa sessão solene para que nós possamos discutir os 100 anos de Dragão do Mar. E começo registrando a frase, senador Eunício de Oliveira, em que Vossa Excelência incluiu no seu pronunciamento: não há força bruta no mundo que fizesse o tráfico negreiro ser reaberto no Ceará. Isso demonstra o espírito dos cearenses, dos nordestinos e dos brasileiros. Quero abraçar o Ricardo Falcão, aqui é o nosso diretor-presidente do Conselho Nacional de Praticagem, e, em seu nome, registrar o trabalho que o Congresso Nacional fez ao lado das entidades para regulamentar o novo marco dos portos brasileiros. Tivemos um grande diálogo, um grande entendimento, permitindo ter nesse setor, no setor de cabotagem, de transporte marítimo, uma grande estrutura para o Brasil. Tivemos audiências públicas, diferenças em alguns momentos, mas ao termo construímos um texto legal que dá conta das demandas de um país que é a quinta potência econômica do planeta e caminha para cada vez mais diminuir as desigualdades entre a nossa sociedade. Quero saudar o senhor Giovanni Harvey, aqui representando a nossa Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, e lembrava que em 2009, quando eu tive a oportunidade de ser ministro da Previdência Social, nós assinamos um termo de compromisso entre o Ministério Especial e o Ministério da Previdência e a Presidência da República para que nós pudéssemos criar um ambiente para a concessão de benefício automático aos quilombolas, aos nossos irmãos descendentes dos povos africanos, ou seja, aqueles que constroem a riqueza brasileira. Esse protocolo, esse termo de compromisso, tem como objetivo aqueles que têm toda a sua regularização dos quilombos. A partir dali, eles passam a ter o reconhecimento automático do seu direito previdenciário na aposentadoria, na licença maternidade, nos vários benefícios que ali são concedidos. Eu sei que nós precisamos retomar para acelerar esse processo, porque na proporção em que você vai regularizando as terras dos quilombos, você vai também criando esse ambiente do reconhecimento automático do direito previdenciário. Abraçar nosso conterrâneo, nosso amigo, meu amigo Honório Pinheiro, aqui representando as entidades classistas do nosso Ceará, do nosso Nordeste, do Brasil, em especial os lojistas, em que uma boa parcela deles são os negros escravos de ontem, que montaram seus pequenos negócios, seus estabelecimentos, e são lojistas, como são lojistas também os nossos descendentes e a ampla maioria da sociedade brasileira. Não tem uma cidade que não tem, como nós chamamos no Ceará, uma bodega. E é naquela bodega onde nós fazemos as nossas compras, nós nos encontramos, vamos ao batizado, e quando sai de lá, é na bodega onde a gente se encontra, se confraterniza. Ou do time de futebol, que quando termina, também passamos por lá. E antes e depois que sai do nosso culto, da nossa missa, do nosso evento religioso, também passamos por lá. Portanto, esse é o local de encontro, de troca de informação e de vivência. E, de um modo geral, são nossos irmãos negros, nossos irmãos pardos, nós trabalhadores que temos esses pequenos negócios. Portanto, Honório, parabéns pelo trabalho que você faz em torno do Simples Nacional, da micro, da pequena empresa, do empreendedor individual. E, nesse momento, nós estamos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, discutindo a sua atualização, que tem no Eunício de Oliveira, tem no Inácio Arruda, um grande apoiador das micro e pequenas empresas do Brasil.
Quero saudar também o senhor Hilton Cobra. Eu pensei que era Cabral, mas é Cobra, né? Coisa boa isso. Que é o nosso presidente da Fundação Cultural Palmares, que faz um trabalho muito forte nesse setor. E queria começar registrando que lá em 1881, quando Dragão do Mar toma essa decisão, nós passamos a ter toda uma política de discussão da libertação dos escravos no nosso Ceará. Nós víamos de uma grande seca nos anos de 87 e 88, um pouco parecida com a seca de 2012 e 2013, nesse século XXI. E ali nós tivemos, na época, um conjunto de proprietários de fazendas, de casas grandes, como eles chamavam, dificultando e diminuindo a própria alimentação do negro escravo por conta da diminuição da produção na nossa região. E é dentro desse contexto em que os nossos fazendeiros, os donos da Casa Grande do estado do Ceará, começam a vender com maior intensidade o escravo, desde a criança, o adulto, todos esse conjunto de homens e mulheres, com o objetivo de liberar a Casa Grande da obrigação de alimentar nossos irmãos negros, nossos irmãos escravos. E dentro desse contexto, Dragão do Mar resolve tomar uma decisão de não permitir mais o embarque do negro escravo faminto, em que a Casa Grande não queria mais alimentar e, ao mesmo tempo, impedir esse tráfico negreiro ao lado de um conjunto de intelectuais, de pessoas do povo que já trabalhava essa agenda desde o final dos anos 50, a metade do século XIX, 1850, 1860. Esse processo permite que o estado do Ceará seja o primeiro estado da federação a libertar o negro escravo. E como forma de reconhecimento desse processo, já no governo Lula, nos anos 2004 e 2005, ele resolve criar uma universidade, a nossa Unilab, que é uma forma que o Estado Nacional encontrou de aproximar nossas culturas e, ao mesmo tempo, permitir que aquele que ontem não tinha acesso à universidade pudesse ter acesso a uma universidade com este perfil, para formar mão de obra qualificada, para assumir os bons empregos, seja no Brasil ou nos países africanos, de onde todos nós somos descendentes, por conta da miscigenação e da presença de mais de 4 milhões de escravos que o Brasil trouxe para cá, forçado contra a sua vontade. Lembrando que algo em torno de 5 milhões de escravos morreram no deslocamento do continente africano, dos países africanos para o Brasil. É bom lembrar também que lá em 1888, quando o Brasil resolve libertar os escravos, nós tivemos um gravíssimo problema de ordem social, porque não fizemos a reforma agrária nesse momento. Aquele homem, aquela mulher, aquele trabalhador que era escravo, passa a não ter a terra para produzir, passa a ter que pagar renda ao antigo senhor, ao proprietário da terra, e isso perdurou até o século XX, início do século XXI. Se nós observarmos as regularizações dos quilombolas, as áreas que nós estamos emancipando e assegurando a titulação para esta população, são em regiões distantes, periféricas do centro de consumo e com baixa infraestrutura. Muitas vezes, nem energia elétrica você tinha no início do século XXI. Quanto mais o abastecimento da água, o posto de saúde, a escola de qualidade, como tem para outro segmento da sociedade brasileira. E dentro deste olhar, o presidente Lula e a presidenta Dilma da continuidade resolvem montar toda uma infraestrutura que garanta
esses direitos, porque não são favores do Estado. É, na verdade, uma retribuição daquilo que nós, no dia de ontem, retiramos dos nossos irmãos negros. Quero registrar também que já em 2003, o presidente Lula organiza toda uma ida de ministro do Estado brasileiro ao continente africano para visitar os povos, as nações, os estados, de onde os nossos irmãos saíram forçados dali. E nesse processo ele resolve criar todo o ambiente de intercâmbio cultural, econômico, e a nossa Petrobras, a maior empresa brasileira que hoje é objeto de um ataque direto daqueles que ontem não reconheciam os direitos dos escravos, resolve investir na infraestrutura e na exploração do petróleo. Eu estava assistindo na semana passada alguns discursos dessa tribuna, pessoas condenando, congressistas condenando, porque o presidente Lula resolveu investir no continente africano para gerar mais emprego, mais trabalho e mais riqueza naquele país a partir da nossa tecnologia. A ida da Embrapa, a empresa brasileira que faz pesquisas para a melhoria dos cultivares, da nossa produção, que levou o Brasil a ser o segundo maior produtor de grãos do planeta, também investe tecnologia nos países africanos para que nós possamos aumentar a produção de alimentos, a produção de grãos e deixando ali mais emprego, mais trabalho. Não tenham dúvida de que logo, logo, aqueles que hoje condenam a Petrobras por ter feito investimentos no continente africano também vão condenar a Embrapa porque está ali fazendo investimento e com isso diminuindo a dependência e transferindo conhecimento para aquele povo que é trabalhador, que é dedicado. Basta ver a nossa economia, o que esse povo fez a favor do povo brasileiro. Em 2004, o presidente lança o programa Brasil Quilombola, ou seja, a regularização das terras, e passamos a assistir um conjunto de ações para dificultar ou para impedir essa regularização. Lá mesmo, no nosso estado, o estado do Ceará, nós temos várias áreas sendo regularizadas em Crateús, em Novo Oriente. Em Crateús, o nosso senador Eunício de Oliveira esteve sábado fazendo um grande evento naquela região. Ali nós temos algumas regiões sendo regularizada a terra, como temos em outras regiões do Brasil. E temos uma dívida, porque esse processo está muito lento. Nós precisamos agilizar e, ao mesmo tempo, regularizar esses quilombolas para que essas famílias possam ter segurança jurídica da sua propriedade, a propriedade coletiva, como as entidades assim definiram, e o papel do Estado Nacional é fazer com que essa decisão tomada pelo presidente Lula e aprovada pelo Congresso Nacional possa se tornar realidade. Já em 2005, criado o Ano Nacional da Promoção da Igualdade Racial e, ao mesmo tempo, o fortalecimento de todas essas políticas, que culminou em seguida com a criação da Unilab, que é uma forma de nós termos um intercâmbio permanente no campo do conhecimento entre o povo brasileiro, o povo africano, e esses laços tendo cada vez mais integridade, muito mais afinidade e superando a questão das desigualdades que existem, tanto para os quilombolas do Brasil como para esse povo. E essa sessão solene hoje realizada tem também um objetivo, que é fortalecer a aprovação do projeto de lei que designa, no mínimo, 20% de todas as vagas em concurso público do Estado Nacional para os povos, para os afrodescendentes, para os nossos povos que ontem chegaram aqui forçados e possam participar da estrutura do Estado Nacional. Essa nova postura da reserva de cotas é por um período de 10 anos, período esse em que nós esperamos que, através do Plano Nacional de Educação, que estamos concluindo a sua votação na Câmara Federal, esperamos que amanhã, terça-feira, a gente conclua, tem como finalidade fazer com que
40% no mínimo da nossa população entre 18 e 29 anos de idade nos próximos 10 anos, aí até 2030, esteja cursando as universidades ou tenha a graduação completa. Para isso, estamos aportando, no mínimo, 10% do Produto Interno Bruto brasileiro nas escolas públicas, somando com o ProUni, com o REUNI, e a população, a juventude mais excluída do sistema universitário brasileiro é exatamente a negra, o afrodescendente. Se nós voltarmos a 2003, nós tínhamos 0,5% da população brasileira entre 18 e 29 anos de idade com graduação. Nós chegamos em 2013 a 5%, mas ainda está muito longe para que possamos chegar a 40% dessa população. É um início de uma caminhada, é verdade, mas nós precisamos acelerar esse processo, porque sem conhecimento nós não vamos assegurar aos afrodescendentes a mesma oportunidade em que os outros brasileiros têm. Por isso, nosso senador Inácio Arruda, nosso senador Eunício de Oliveira, estamos fazendo essa sessão solene no momento em que queremos aprovar, tão logo libere a pauta do Senado Federal, a lei de cotas, das cotas para o concurso público. A intenção da presidenta Dilma era sancionar nesta semana, e a nossa pauta está trancada por uma medida provisória. Vamos fazer um esforço muito grande para liberá-la amanhã e se liberar com o diálogo que o senador Renan Calheiros, nosso presidente, e as lideranças já assumiram, é de aprovar a lei de cotas também para o concurso público. Portanto, um bom dia e fiquem tranquilos de que só chegamos aqui porque os afrodescendentes continuaram organizados, lutando. E nesse país, sem luta, não tem ganho social, não tem inclusão social. Muito obrigado.